Pai, nós queremos te agradecer por mais uma aula de hoje. Quero te pedir que o Senhor nos abençoe nessa jornada, quase concluindo. Te agradeço pelo interesse, Senhor, pelo compromisso dos alunos, dos nossos alunos que são ali ligados à Ânima. Te peço, Senhor, que aquilo que eles têm aprendido aqui reflita no que eles fazem no dia a dia, mas reflita também na mente deles, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de servir as pessoas que o Senhor colocou ali diante deles para servir, Pai. Te peço que o Senhor nos conceda uma noite de aprendizado. Te peço que o Senhor traga os demais alunos que virão em segurança e que a gente tenha um tempo de paz diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. Então a gente vai hoje fazer uma aula que é a aula. Deixa eu contar aqui. Aí vem uma, duas, são seis. Hoje é a sexta do PG Maft, então seis mais um, sete. Hoje é exatamente isso. Hoje é a sétima e a próxima, que é a conclusão, é o encerramento, né? Eu ia até dizer, quer dizer, vou dizer agora, né? Chegou aqui Sami e Henrique. Eu ia dizer que eu vou, eu vou fazer a gravação para vocês do vídeo da última aula, vou fazer amanhã, e vou subir para vocês o link depois lá no YouTube mesmo, naquele mesmo esquema, lá naquela playlist, né? Para a gente não ter que fazer nada na semana que vem. A gente não fica preso a uma aula só na semana que vem, ao vivo lá na terça. Então eu faço essa de hoje, quinta, o nosso último encontro de fato aqui ao vivo, né? E quando for lá então na semana que vem, desculpa, amanhã, eu subo um vídeo para vocês que vai ser o vídeo da última aula, que é o encerramento, a conclusão, né? Aí vocês ficam, é claro, à disposição para fazer as perguntas sobre essa última aula que vai ser o do vídeo de amanhã, tá joia? Deixa eu mudar aqui o formato da minha tela aqui de novo, como sempre, para quando ficar lá no gravado. É mais fácil para todo mundo me ver aqui, acho que vai ficar mais legal. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui na minha tela. Acho que vai ajudar aqui. Opa, ajudou mesmo. Tirar isso aqui. Muito bem, então vamos lá então. Hoje nós falamos sobre, é, pensando, né? Fazendo aquela breve revisão. A gente começou com uma introdução, depois a gente passou para todos os seis itens. Hoje é o sexto, né? Os seis itens, os seis pilares da, do paradigma PGMAFT, né? Falamos lá sobre piedade, ginástica e música, no contexto daquilo que a gente considera como o solo sobre o qual nós plantaremos, ou dentro do qual nós plantaremos as sementes das artes liberais, as sementes que são as artes liberais. É sempre bom lembrar que eu estava tendo uma conversa esses dias com uma pessoa sobre Trivium, e infelizmente a pessoa não consegue enxergar ainda que o Trivium é meramente parte de todo o processo, né? Não apenas o Trivium é parte do processo, ele é parte também das próprias sete artes liberais, né? O Trivium sozinho não se sustenta. Não deveria nem, ninguém deveria nem pensar que dá para você construir qualquer coisa só apenas sobre o Trivium, né? Então, se você tem as artes liberais como sementes, você pressupõe um solo. Esse solo é formado pelo coração, pelo corpo e pela mente. E quando a gente fala mente, eu estou falando da alma também, né? Aqui, assim, a gente não vai entrar naquele mérito específico de que coração e mente são a mesma coisa no conceito bíblico, mas a gente vai pensar mais em coração, naquilo que a gente entende como objeto de atuação da piedade, né? Então a gente tem a piedade atuando sobre o coração, a ginástica atuando sobre o corpo, lembrando sempre, claro, vocês são experientes nisso, que ginástica não se resume apenas à educação física, não se resume apenas a atividades físicas que são consideradas esportivas, né? Apesar de que elas obviamente estão ali incluídas. E aí o terceiro aspecto desse solo é a mente, ou enfim, a alma, que é ordenada, acho que essa é a melhor palavra que a gente usou até agora, ordenada pela música, né? Música, lembrando que é a palavra que tem origem em musa, ou as musas, as nove musas. Também a palavra museu vai ter origem na palavra musa, e a gente pode pensar nas nove musas gregas, apenas como referencial, é claro, porque a gente não vai usar esse paganismo grego para pensar a educação clássica, mas a gente pode pensar nas musas como sendo aspectos dentro dessa educação musical. Então, quando um aluno, quando um aluno não, quando uma escola, enfim, o aluno, mas quando uma escola está aplicando ali, por exemplo, a memorização de um poema,
Eu brinquei aqui um dia na sala de aula, né, e falei, vou falar de novo aqui de brincadeira, mas com os meus alunos eu sugiro que eles memorizem as primeiras linhas, ou talvez pelo menos a primeira linha, é, a primeira, a primeira linha de alguns poemas, né? Então, canta, ó musa, a cólera de Aquiles Pelida, por exemplo, né? A primeira linha lá da Ilíada, né? Então, quando o seu aluno está memorizando um poema, por exemplo, e aí poema também é a Bíblia, tá? Quando o seu aluno está memorizando versículos da Bíblia, você está aplicando ali naquele momento um aspecto da educação musical. Não existe uma aula do dia lá chamada música, né? Então, quer dizer, existe, mas não é disso que a gente está falando. Mas quando você está, então, fazendo certas coisas relacionadas à mente e ao intelecto, à alma, você está, então, aplicando ali nesse solo a educação musical. Eu até prefiro chamar de educação musical para distinguir da palavra música que vai aparecer lá nas artes liberais, né? Daí as artes liberais funcionam como sementes colocadas nesse solo. E é legal porque as artes liberais olham para trás e para frente, né? Deixa eu pensar aqui como é que está o lado de vocês aqui, quando vocês estão. Para cá e para frente, né? Então as artes liberais olham para trás, né? Ou seja, elas olham para trás como sementes daquele solo que foi preparado, mas elas, como ferramentas, olham para frente. E olhando para frente, elas estão olhando, as artes liberais estão apontando principalmente para filosofia e para teologia. Lembrando um detalhe importante, importantíssimo, tem a ver com a última aula e com essa de hoje. A filosofia precisa ser vista por nós como, deve ser vista por nós como eu poderia pensar como um meio, né, de alcançar o conhecimento máximo e o conhecimento para o qual nós somos criados, que é o conhecimento do próprio Deus, na teologia, mas elas não são só meios, né, porque afinal de contas elas são de fato o próprio conhecimento. Mas elas são interessantes porque o Deus que a gente vai conhecer na teologia, que é o nosso objetivo de vida, Deus criou a gente para conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo, né? O Deus que a gente vai conhecer na teologia, ele se revela para nós através da criação, então você conhece a própria criação através da filosofia natural, se revela a nós através do homem criado, então na filosofia moral, e se revela também através dele próprio, do próprio Deus em Cristo, por exemplo, encarnado, e a gente vê isso na filosofia metafísica ou na filosofia divina, né? E tudo isso, como eu disse, apontando para o ápice, que é a própria teologia, que é o que a gente entra hoje, né? Então, a gente vai falar então sobre a teologia hoje. Então eu vou fazer aqui, guiado pelo meu texto, né, pelo meu modelo aqui, e aí vocês vão acompanhando aí comigo e me perguntando aí, ou participando de qualquer forma que vocês acharem pertinente, tá certo? É, vamos lá então. É, vamos lá, certo. Eu tinha voltado para a filosofia na hora que eu estava na última. Chegou aqui. Então, vamos lá. Quando a gente pensa sobre teologia, quando a gente medita, pensa sobre, ou pergunta sobre teologia, ou aborda a teologia, dentro da tradição das artes liberais, a gente chega a uma conclusão, afinal de contas, que a teologia é como se fosse uma coroação, uma coroação, um coroamento, aliás, um coroamento orgânico de tudo aqui, de toda a estrutura que a gente viu até aqui. Imagine, por exemplo, um percurso que o seu aluno vai fazer, mas não confunda, tá? Não pense que o seu aluno vai ter lá aulas de piedade nos primeiros anos, e aí depois vai deixar as aulas de piedade, vai passar para ginástica, e depois vai. Não é disso que eu estou falando, mas quando você pensa num percurso que o aluno seguiu, e você pensa num coroamento, né? Por exemplo, numa cerimônia de coroamento, coroação também, acho que essa palavra também é válida. Você pensa em como você coroa toda essa estrutura formativa, toda essa estrutura discipular que foi edificada desde o início lá atrás, desde da base, né? Desde da base que foi colocada no solo, certo? Da base, na verdade, pode ser considerada, inclusive, como as próprias artes liberais colocadas dentro do solo que foi devidamente preparado. Então, na verdade, a teologia não é um apêndice. Primeiro, ela não é um apêndice arbitrário, veja que isso é importante. Não é um apêndice arbitrário, mas de jeito nenhum também ela é um apêndice descartável. Pensa assim comigo, por exemplo. As universidades foram criadas pelos cristãos com o objetivo, entre outras coisas, de ensinar teologia.
E hoje a teologia já não está mais na faculdade, né? Hoje você já tem faculdades seculares, né? Faculdades que não são cristãs, né? E não tem teologia numa faculdade como essa. Mesmo algumas faculdades cristãs talvez não tenham teologia. E mesmo que tivesse, isso não significa dizer que a teologia fosse necessariamente ali naquele ambiente a cereja do bolo, vamos dizer assim, para usar uma expressão mais popular, né? Então não é de forma nenhuma um apêndice arbitrário. Ela está ali porque o objetivo máximo da formação de um ser humano é a contemplação do próprio Deus. O objetivo máximo é transformar os nossos alunos em discípulos de Cristo. Isso só será feito quando eu tiver um conhecimento de Deus, obviamente, na minha própria vida aqui na Terra, que depois Paulo diz, né, que agora eu vejo em parte, posteriormente eu verei face a face. Enquanto eu estou vendo em parte, eu procuro ver. Eu discuti isso hoje com os meus alunos em sala mais cedo. O cristão é o único tipo de pessoa que sabe para onde vai, que é o céu, sabe o que vai ficar fazendo lá durante a eternidade toda, mas já quer começar a fazer o que vai fazer lá aqui na Terra. Então, por isso que a teologia não pode ser dispensável, não pode ser um apêndice e de forma nenhuma é arbitrária, né? Ela ocupa, então, nesse caso, um lugar de soberania, um lugar de centralidade. Quando eu digo centralidade, eu também gosto mais da ilustração, não do centro, não que esteja errado, é porque existem várias ilustrações, tem o centro, tem o topo, tem a base, né? Tudo isso é válido para a teologia. Se bem que a teologia não é a base, no caso do nosso programa, porque a base é a piedade, a ginástica, a música. Mas eu gosto de pensar não necessariamente como um centro, mas como um alvo. E olha que interessante quando você pensa como alvo. Quer ver? Eu vou dar um segredo para você, que eu nunca vi isso em nenhuma escola. 27 anos de escola, eu nunca vi em lugar nenhum. O professor, por exemplo, vou usar séries mais precisas aqui. O professor do quinto ano do ensino fundamental 1, às vezes não tem nenhuma ideia do que acontece no ensino fundamental 2. O professor do quinto ano, muitas vezes não tem ideia do que acontece no ensino médio. O professor do ensino fundamental 2, talvez tenha uma ideia do que acontece no médio, mas porque inclusive talvez já tenha dado aula no médio, mas não tem nenhuma ideia do que acontece no ensino fundamental 1, né? Então, quando você essa confusão da educação moderna promove isso. Então, quando você pensa, por exemplo, na teologia como um alvo a ser perseguido, um alvo a ser alcançado, um objetivo que o seu aluno vai chegar nele, você vê isso desde o primeiro momento. Então, você não precisa ser o professor que acompanha o aluno durante todos os anos, e você não precisa, por exemplo, encontrar o aluno lá no final, depois, para ver como é que ele está. Por que não? Porque você sabe para onde ele vai. E você fez parte do processo. Imagine, por exemplo, uma estrada, e a gente aqui em casa a gente viaja muito de carro, né? Porque somos 5, então às vezes de avião fica muito caro. Então, a gente gosta também de viajar de carro. Então, quando eu viajo de carro, o cara do posto de gasolina que eu estou colocando a primeira gasolina na estrada, ele sabe exatamente por que está colocando aquela gasolina, onde é que eu vou chegar. Ele sabe que aquela gasolina é essencial para o próximo percurso ali, né, até o próximo abastecimento. E numa educação confusa como a educação moderna, ninguém sabe o que vai acontecer depois, nem o que acontece antes, né? Então, quando você pensa em horizonte, quando você pensa em alvo, você vê a teologia como ocupando um lugar de soberania, de centralidade, de alvo, né? E não simplesmente uma convenção, não simplesmente uma ideia do tipo assim, ah, já que é uma escola cristã de educação clássica, vamos colocar teologia, né? Afinal de contas, né? Mas não é isso, né? Na verdade, tudo culmina na teologia, né? Aliás, importante também é pensar o seguinte: todos os professores de uma escola cristã clássica, eu já falei isso aqui, vou repetir, tem que ter um compêndio de teologia sistemática do lado o tempo todo, com o objetivo de consultar esse compêndio o tempo todo. Eu acho o cúmulo, o fim da picada, como diz o ditado, um membro de uma igreja que não sabe a doutrina da Trindade, que não sabe a doutrina da divindade de Jesus, que não sabe a doutrina do homem, como a gente falou aqui algumas vezes, a doutrina de Deus, não sabe nada. Ora, se não sabe nada de teologia, como é que pode ser cristão, né? E o professor cristão clássico saberá o que é teologia, porque ele sabe, inclusive, que o objetivo é que o aluno compreenda quem é Deus, quem foi Jesus, quem é Jesus Cristo, né? Então é isso. O Tomás de Aquino já apontou para isso, né? Já apontou lá na Suma Teológica, apontou para a insuficiência de todas as disciplinas comparada à suficiência da teologia, concedendo à teologia um lugar máximo do conhecimento. Até mesmo a filosofia, que obviamente era muito cara para o Tomás de Aquino,
foi colocada como insuficiente, considerando, considerando a magnitude da filosofia, desculpa, da teologia. E aí, mais uma vez, vamos pensar aqui comigo. Não se trata de filosofia, de teologia no sentido acadêmico, por exemplo, de um curso de teologia, que inclusive nem é exatamente um curso de teologia hoje em dia, né? É um curso muito mais comercial e industrial, vamos dizer assim, né, do que qualquer outra coisa, né? É um curso pragmático, né? Quando a gente pensa na incorporação prática da teologia na escola cristã clássica, a gente aprende nesse livro que a gente leu, vocês devem ter lido o capítulo antes da aula, a gente aprende a observar algo que assim, de certa forma é revelador, precisa ser orientado, infelizmente tem que ser orientado para todo mundo, quase ninguém tem essa orientação, tem que ser orientado, mas que o que a gente observa? Muitas instituições, às vezes, procuram integrar a teologia com aspectos doutrinários ou apologéticos dentro, né, dentro do currículo. Como se fosse uma espécie de existe um caminho. Imagina a seguinte ilustração, e isso não pode ser o caso da Ânima. Imagina uma seguinte ilustração. Eu tenho, por exemplo, uma família que vai trazer o filho para estudar aqui, e aí a mãe pergunta assim: tem matemática? Tem matemática. Tem português? Tem português. Tem geografia? Tem geografia. Tem história? Tem história. Meu filho vai passar no vestibular? Vai passar no vestibular. Quando a pessoa diz isso, vou até compartilhar com você a tela aqui. Quando a pessoa diz isso, ela está pensando assim, ó. Ela está pensando assim, ó. Meu filho está no ponto A e eu quero que ele chegue ao ponto B. O ponto B é a faculdade. Aí, quando ela passa por esse percurso aqui, laranjinha aqui, é nesse percurso aqui que vai estar a matemática, que vai estar a história, que vai estar português, que vai estar física, principalmente lá para, né, o final do ensino médio, que vai estar química e assim por diante. E aí, se você disser para ela que a escola é cristã, e se de repente ela perguntar para você assim, ah, então quer dizer que tem teologia também? Aí se você disser que tem teologia, sim, tem teologia. Talvez a família te pergunte assim, ah, mas teologia é tipo assim, é o culto, né, que acontece toda sexta de manhã, é o culto de formatura, é o louvor que acontece né, a cada 15 dias, no primeiro horário. Não, não. Então é uma matéria chamada teologia. Tem um professor que dá aula de teologia. Mas por que meu filho vai estudar teologia? Teologia não é coisa de adulto? Não é coisa de quem quer ser pastor? Você vê o nível de confusão que existe. Eu vou até voltar aqui no meu texto agora. Você vê o nível de confusão que existe quando a mentalidade da família e, infelizmente, às vezes a mentalidade da própria escola é de que a teologia seja um aspecto do currículo, né? Então, se é um aspecto do currículo, tem que ter um horário, tem que ter um professor que foi contratado para dar aula de teologia, tem que ter o livro que vai ser, né, comprado, tem que ter qual série que vai ter teologia. Ah, tem aula de apologética cristã, de cosmovisão bíblica. Então, é uma aula dentro daquilo que a mulher me falou lá, que era teologia. Então, então tá, meu filho, você está tendo aula de apologética? Nossa, que legal. Isso é teologia que a moça falou. Então, teologia na educação clássica não é isso. Teologia na educação clássica é o telos. Teologia na educação clássica é o objetivo, é o propósito, é o fim, é para lá que eu vou, é para lá que nós vamos. Teologia é o lugar final do nosso percurso. Se você falar assim, eu não estou formando alunos para passar no vestibular, eu estou formando alunos para teologia. Talvez você esteja correto, mas talvez a melhor expressão seja, eu estou formando discípulos de Cristo, ponto. Ao formar discípulos de Cristo, eu ensino matemática e como que a matemática glorifica Deus, como que a matemática pertence a Deus, como que um mais um reflete a existência de Deus, a soberania de Deus, como que um mais um reflete a realidade criada pelo Senhor e assim por diante. E obviamente que teologia então entra como algo dentro, né, do próprio. Eu não ia falar dentro do currículo, porque não é, mas não é dentro do currículo, é dentro de tudo o que acontece na escola, desde a piedade, e piedade também não é uma matéria, desde os movimentos que a escola faz para ensinar o aluno a ser discípulo de Cristo, por exemplo, a piedade que eu falei agora há pouco, até o próprio texto, né, de eminentemente teológico que o aluno vai ler eventualmente lá na frente, tudo aponta para a teologia. Por exemplo,
Os meus alunos lá na minha escola, nós vamos ler esse livro aqui, ó, Conhecendo Deus, está em inglês, né? Conhecendo Deus. A gente vai ler esse livro aqui. Não é aquele livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Eu acho que você já ouviu esse, né? Esse aqui é o J.I. Packer, Conhecendo Deus. É um livro eminentemente de teologia. Só que ele é um livro de teologia, veja só o índice desse livro. Olha do que trata, quer ver? Ó, conheça o Senhor, o estudo de Deus, a pessoa que conhece o seu Deus, conhecendo o ser conhecido, o único Deus verdadeiro, o Deus encarnado. Parte 2, diante do seu Deus, o Deus que não muda, a majestade de Deus. Deus é o único Deus sábio. A sabedoria de Deus e a nossa comparada, a palavra é a verdade, o amor de Deus, a graça de Deus, Deus como juiz, dá vontade nem de parar. A ira de Deus, a bondade e a severidade de Deus, o Deus, o Deus, como é que chama? Ciumento, né? O Deus ciumento, aquela expressão bíblica, e assim por diante. Então, existe sim um aspecto estritamente teológico no sentido mais formalizado, mas não é por causa de uma matéria, é por causa de todo o telos, é por causa do projeto que culmina exatamente nisso. Né? E aqui tem uma distinção que é muito importante. As artes liberais e a filosofia se debruçam, ou seja, o objeto sobre o qual elas trabalham é acessível pelo conhecimento do homem, é acessível pelo conhecimento humano, certo? A teologia completa, introduzindo verdades, por exemplo, da criação, verdades sobre a queda, sobre a redenção. Tem aquele, não sei se você já ouviu, vou até mostrar para você aqui também. Tem aquele esquema, a história da humanidade é baseada nesse esquema aqui, né? Você já viu isso? É o esquema, mais uma vez a linha do tempo aqui, é um esquema que diz o seguinte: durante a história da humanidade você tem 4 pontos. Na verdade, eles não são tão distantes assim, não. São mais ou menos assim, ó. E aqui você pode colocar uma seta, né? Porque afinal de contas a gente não chegou ao final ainda. Então, você tem aqui o primeiro deles aqui em cima, que é a criação. Isso daqui é um modelo de cosmovisão cristã e de cosmovisão geral, que é muito interessante vocês terem em mente. Aqui você vai ter a queda. Aqui você tem a redenção em Jesus. E aqui você tem a restauração da criação. Restauração da criação que foi perdida na queda, ou na verdade foi deturpada na queda. A história toda, de toda a criação, se resume nesses 4 períodos da história, né? Sabendo que a história toda se resume nesses 4 períodos da história, significa o quê? Significa que a teologia é dizer isso para o aluno ao longo de todo o percurso. É entregar para o aluno essa visão de que existe um começo, existe um problema, existe uma solução, porque quem criou, criou tendo capacidade de solucionar qualquer problema, mas tudo isso culmina na restauração. Essa restauração, se você usar esse modelo, pode ser comparada, por exemplo, à teologia dentro do modelo PGMAT. Né? Então, essa restauração é o objetivo final. Quando tudo que foi criado foi restaurado, a gente chega no fim, de fato, no fim da história. Né? Ou seja, a revelação divina, então, ela não anula a razão. Né? A razão lá nas artes liberais, a razão na filosofia, ela reorienta. E, aliás, por que reorienta? Porque houve a queda e isso foi perdido. Você acha que não existia filosofia na forma de viver e de pensar e de refletir em Adão e Eva? Né? Claro que existia. Você acha que não existia, por exemplo, de todas as artes liberais, não existia, por exemplo, a linguagem dentro, no trivium, né? Não existia, por exemplo, a visão matemática, a visão do quadrivium das coisas? Existia tudo isso. O que a teologia faz? Ela reorienta, ela eleva, ela coloca no patamar que deveria estar todo esse conjunto de conhecimento, o currículo como um todo, né? Que deixa de ser aquele amálgama, aquela mistura, aquela colcha de retalhos, né? De uma série de disciplinas, de ideias isoladas, cada uma entre si, e é reconfigurada na totalidade daquilo que a gente chama de paideia, ou seja, esse conhecimento, essa
essa estruturação educacional que é, obviamente, iluminada pela luz do próprio Espírito, do próprio Verbo, né? Ou seja, afirmar que a teologia unifica o conhecimento, que inclusive é revelado mais proximamente pela própria metafísica, que é aquela parte da filosofia, que é a filosofia divina, é exatamente confirmar o objetivo final, vamos dizer assim, o objetivo máximo da teologia, que é ser o, a, o, a, o alvo, o fim, a culminação. E, inclusive, uma culminação que, olha que incrível isso. Pensa numa coisa interessante. Se a gente terá a nossa imagem de Deus completamente restaurada no retorno de Jesus, se a gente tem, vamos pensar assim, perdemos a imagem de Deus numa medida muito grande. Confessar Jesus como Senhor e ter o Espírito Santo habitando em nós devolve essa imagem, mas a gente ainda não tem clareza dela. Passar pelo processo de formação e de discipulado através do PGMAFT aumenta a nossa percepção da própria imagem de Deus. Aumenta muitíssimo, né? Porque você pega aquela confusão da educação fragmentada e coloca tudo num conjunto unificado, só que essa unificação é feita pela teologia, que é a culminação da imagem de Deus. É lá nela, é lá na teologia, no conhecimento de Deus, que eu me conheço, que eu sei quem eu sou. Lembra quando Paulo dizia que eu vejo em espelho, eu vejo em parte? Por quê? Porque eu não vejo completamente, porque eu estou aqui ainda. A teologia, entre aspas, o telos. Eu sei que teologia e telos não são a mesma origem, mas teologia tem telos, né? Teologia, que é o estudo de Deus, tem telos, que é o propósito. Teleologia, né? Então, essa imagem de Deus também é recuperada nesse processo que a gente vai chamar, que a gente chama, nesse processo não, nesse aspecto que a gente chama de teologia, certo? Só voltando aqui que eu perdi o parágrafo aqui rapidamente. A teologia, então, redime a própria eu não gosto da palavra tríade, mas a própria tríade que está lá no começo, que é a base de todo o processo, que é a piedade, a ginástica e a música, são por si mesmas, essa tríade é por si mesma restaurada, vamos dizer assim, redimida pela própria teologia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, como a gente não tem a teologia como uma matéria separada, ela está distribuída, na verdade eu não gosto também de distribuída, ela está, ela é líquida, vamos dizer assim, né? É como se você jogasse a teologia líquida sobre todo o processo e a teologia alcança todas as partes do processo. Obviamente alcança a piedade, a ginástica e a música. Lembra da piedade? Justos amores, justos temores, ordenação dos amores, quem amar, ordenar corretamente o amor a Deus, o temor a Deus, o amor ao próximo, o temor ao próximo, tudo isso só pode ser feito dessa forma, com uma teologia bem clara. Por isso é que o seu aluno precisa sair dessa faculdade, não, do seu percurso de 12 anos, ele precisa sair teólogo entre aspas, né? Teólogo naquele sentido, ele vai saber quem é Deus, quem é o homem, o que é a queda, por que a queda é importante, se a queda não fosse importante, por que Jesus encarnou, se Jesus encarnou, o que ele fez aqui, o que ele fez na cruz, o que é a cruz de Cristo, o que é pecado, o que é reconciliação, o que é aquela narrativa histórica de criação, queda, redenção e, e restauração. Ou seja, teologia permeia todo o percurso. Volta lá no primeiro, né, no primeiro momento, que é o aspecto da piedade, passa, obviamente, pela ginástica e pela música. Por exemplo, quando você pensa em ginástica do ponto de vista teológico, você pensa, por exemplo, no tipo de roupa que um adolescente usa, você pensa no tipo de roupa que o professor usa, lembra que o professor é o modelo? O professor usa uma determinada roupa. Por causa, ou seja, a questão visual do corpo, né? Por causa disso, por causa dessa visão de teologia, tudo está, tudo está conectado, né? Existe um outro eixo estruturante também, que é a meditação vinculada à teologia e à vocação. Ou seja, Paulo, lá em Efésios 6,4, diz que a gente tem que criar os nossos filhos na paideia do Senhor. Por que ele fala paideia do Senhor? Porque ele está falando para um público de língua grega. Éfeso era uma cidade grega. Ele está falando para um público de língua grega. O grego conhece o conceito de paideia, é um conceito secular na cultura grega daquele século, do século I, quando Paulo escreve, mas se ele utilizasse a palavra paideia,
ele sabia que ele levaria a mente do grego a pensar exatamente no que era paideia. Só que a substituição chega quando ele fala paideia do Senhor, paideia Kyrio, né? A paideia Kyrio, a paideia Kyrio é o seguinte: o grego sabe que existe uma formação do homem completo, mas ele não sabia para que era. Na verdade, para o grego, inclusive eu posso dizer isso por experiência de leitura, porque eu estou aqui na minha luta com esse livro, né, de 1.400 páginas. E é assim, engraçado porque eu estou na página 269, que é, sei lá, um quinto do livro, talvez, né? E olha que interessante, com esse trecho do livro que eu já li, eu já tenho essa ideia de que para o grego, paideia tinha um significado de transformar uma pessoa num homem completo. E essa palavra completo é uma palavra importante, sabe por quê? Porque a gente aprendeu na modernidade que completo é impossível, que completo, perfeito demais é impossível. A gente tem a obsessão por humildade, né? Ou é o extremo da obsessão pelo orgulho, ou é o extremo da obsessão pela humildade. Então, por exemplo, o homem completo. Ah, quem você pensa que. Eu lembro que uma vez eu falei que eu quero ser igual a Cristo, a pessoa. Ah, mas que isso? Você pensa que você é igual a Jesus? Isso é um absurdo, porque na verdade a Bíblia diz que eu tenho que buscar a estatura de Cristo. Eu estou formando alunos para se tornarem cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, pequeno no sentido de que, obviamente, é discípulo, né? Então, quando a gente pensa nesse aspecto da paideia, e que o grego via essa paideia como a formação de um homem completo, e assim, eu acho interessante porque há cerca de 5 anos atrás, eu vou fazer um parênteses aqui, se eu esquecer onde é que eu estava aqui, você me abre o microfone e me ajuda a lembrar onde eu estava. Mas eu preciso fazer esse parênteses aqui. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu conheci esse movimento do coach, né? Esse movimento do coach. Na verdade, eu conheci o Thiago Brunet, vocês devem conhecer o Thiago Brunet, ele é bastante famoso. Ele é coach, não sei se ele gosta dessa terminologia, né? O Pablo Marçal vive negando que é coach, né? Mas ele é coach e eu entendi, graças a Deus, eu entendi muito bem o que é um coach, até porque eu falo inglês e em inglês a palavra coach significa técnico de time de futebol, por exemplo. E quando eu imagino um time de futebol sendo liderado por um técnico e todo mundo aceita, então o coach liderando uma pessoa, eu acho que é aceitável. Mas eu aprendi algumas coisas sobre desenvolvimento pessoal, que é o nome que eles chamam, né? E assim, às vezes eu olhava para aquilo e eu pensava assim, gente, é incrível demais, o projeto deles é lindo. O projeto deles é transformar o homem comum, o homem do dia a dia aqui do século XXI, num homem completo. É o cara que acorda cedo, é o cara que se alimenta bem. Pensa no Thiago Brunet. Quem segue o Thiago Brunet? Levanta a mão aí. Quem segue o Thiago Brunet? Quem assiste o Café com Destino? Quem assiste lá as pregações dele? Cara, ele fala sobre todos os aspectos da vida humana. É claro que no caso do Thiago Brunet, ele faz melhor, porque ele fala sobre o homem cristão. Ele fala sobre a base bíblica de tudo isso, né? Eu fui lendo, li vários livros sobre isso, assisti vários vídeos e tal. Tive mentor também sobre isso. Fui mentoreado nesse sentido. E eu achava aquilo incrível, porque aquilo é formar o homem completo, né? O melhor homem que existe na sociedade hoje. Então, só para repetir: o cara acorda cedo, o cara pratica atividade física, se alimenta bem, não consome bebida alcoólica ou cigarro, qualquer coisa dessas que faz mal para a saúde, e cuida da linguagem, fala bem, lê muito, né? Os coaches ensinam a pessoa a ler pelo menos um livro por semana, exatamente livros de desenvolvimento pessoal, né? O cara tem as finanças em dia. Eu passei a ter as finanças em dia depois que eu aprendi com esses coaches, né? Para mim foi muito rico, foi muito bom. Só que eu sempre pensei uma coisa. Eu pensava assim, cara, mas isso aqui tudo é bíblico. Graças a Deus eu cheguei a esse tipo de movimento, né? Esse movimento de autoajuda, de coach, né? Eu cheguei a esse movimento com uma experiência teológica muito boa, né? Então eu ficava pensando, gente, mas isso aqui é incrível porque está tudo na Bíblia. E o pessoal pega isso, né? Por exemplo, eu li com os meus alunos agora, há cerca de um mês atrás, a gente leu o Marco Aurélio, né, o ex-imperador de Roma, no livro Meditações, né, que ficou famoso e que os coaches usam muito, muito hoje em dia. E a gente foi lendo, a gente leu o livro todo. A gente leu o livro todo. E assim, cara, tudo lá que os coaches falam, né? Só que um monte de coisa é bíblica. Um monte, quase tudo. Tudo que presta é bíblico. E aí, quando eu comecei a ler o livro do Jagger, né? Que é o livro da paideia, quando eu me deparei com essa ideia da paideia, quando eu aprendi o que é paideia, ou seja, essa ideia do homem completo, aquilo foi como se fosse uma explosão na minha cabeça. Eu pensei, cara, que coisa incrível, porque veja,
o homem completo grego, tem o conceito do homem completo do moderno, que é o conceito do coach, e tem o conceito do homem completo na educação clássica. Tem o conceito do homem completo na perspectiva bíblica, que, é claro, não começa nem aqui na modernidade e também não começa com os gregos, né? Começa depois, começa lá em Paulo, exatamente em Efésios 6:4, que é o verso, talvez eu acredito que seja o verso máximo da educação cristã clássica, né? Porque o que você está tentando fazer com seus alunos, apontando para a teologia, é exatamente o que Paulo disse para nós fazermos com os nossos filhos em Efésios 6:4. Aliás, não sei se você tem esse versículo de cor, mas deveria ter, né? Vou até colocar aqui na tela para vocês. Aliás, é importante lembrar o seguinte: na perspectiva de Paulo, existiam sim escolas na época, né? Existiam sim escolas na época, mas veja, ele diz isso para. Só achar aqui o texto aqui. Ele diz isso na perspectiva. Cadê? Ele diz isso na perspectiva da igreja, né? E é melhor do que a escola. Inclusive, eu gosto da Anima, porque a Anima é uma igreja é uma escola que é igreja. Né? Ela, inclusive, está dentro de uma igreja exatamente fisicamente. Então, essa ideia da teologia como telos, como objetivo final, como culminação, como ponto máximo, onde você vai colocar o seu aluno, eu não sei se você vai ter coragem. Mas se algum pai perguntar algum dia por que meu filho se torna estudando aqui, eu não sei se vai perguntar, né? Porque normalmente essa pergunta pais modernos não fazem, né? Até porque o pai moderno quer o filho no vestibular, né? De lá para frente o pai larga o filho porque vira adulto e aí o que acontecer, aconteceu, né? Ele vai orar, é claro, vai direcionar, mas o que acontecer, aconteceu. Mas se alguém perguntar para você, meu filho se torna o quê quando sai daqui? Eu não sei se você vai querer dizer isso porque eu não sei se comercialmente é apropriado. Mas numa conversa que não tenha o cunho comercial, nunca diga outra coisa a não ser seu filho sai daqui discípulo de Cristo. Ponto, só essa palavra. Seu filho sai daqui tendo recebido Efésios 6:4. Vou colocar na tela para vocês aqui. Efésios 6:4 é simplesmente o seguinte. É isso aqui, ó. Pais, não irritem seus filhos. Aí essa parte que é a parte que importa, né? Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em outras palavras, veja como faz sentido, pessoal. Porque se a gente vai criar os nossos alunos segundo a paideia do Senhor, eu esqueci qual é a palavra grega para, acho que é noutesia, né? A paideia e a noutesia do Senhor significa que é do Senhor que vem, e a Bíblia diz que tudo é dele e para ele. Ou seja, é aí que está a teologia. É aí que está o aspecto estritamente teológico dessa educação. Então, se você vai formar um menino, uma menina, né, que depois vai virar homem, é claro, para a glória do Senhor, para virar discípulo de Cristo, então, Efésios 6:4 é a sua visão. Né? Continuando aqui, mais uma vez falando sobre essa visão unificada, eu falei isso agora há pouco no aspecto líquido, né? Transborda como um líquido para todos os aspectos educacionais, todos os aspectos educativos, né? O discípulo, o seu aluno não é só aluno, ele é discípulo. O professor não é só professor como o conceito atual, ele é um magister, e o magister é o mestre, mas não o mestre porque tem mestrado na faculdade, mas um mestre porque ensina, né? E essas ideias percorrem todo o conceito, né? Oh, desculpa, todo o currículo. Por exemplo, você sabia que a palavra escola tem na sua raiz a palavra escole, que significa contemplação de lazer genuíno? Inclusive tem um livro, mas não é esse aqui não. É desse autor aqui, ó. Ah, é isso mesmo, esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. Esse livro aqui, claro que ele não está em português, mas esse livro aqui, ó, é um livro, cara, eu li esse livro aqui literalmente numa manhã. Não apenas ele é muito curto, mas olha só como é que as páginas, até a parte de dentro dele é muito curta, né? E aí você vai perguntar, professor, você está mentindo, você não leu esse livro porque ele não está escrito. Realmente ele não está, porque esse daqui eu comprei depois, que eu li ele no Kindle. Mas enfim, esse livro aqui fala sobre o que, ó? A arte e a contemplação. Apenas o cantor, desculpa, apenas os amantes cantam. A ideia aqui é a seguinte: apenas aqueles que amam, segundo o amor ágape, o amor de Deus,
é que podem encantar com a natureza, com a contemplação. Cara, esse livro que é fundamental. Não sei se tem em português, nunca procurei. Inclusive, se vocês fizerem algum dia a mentoria comigo, você não vai precisar de saber se tem um livro em português, porque dentro da mentoria tem um curso de inglês, né? Mas então, essa contemplação, esse ócio, né, vamos dizer assim. Por exemplo, eu não sei se eu falei para vocês aqui, falei para alguém, acho que eu falei para alguém há poucos dias, eu dou tanta aula para tanta coisa que. Mas, por exemplo, todos os dias eu sento durante 45 minutos e não faço nada, pelo menos não com as mãos, ou assim, não pego em celular, não é livro, não é leitura. Às vezes eu levo um café porque eu tinha acabado de fazer, mas nem é para esse o objetivo. É ficar sentado e contemplar a beleza do Senhor. Inclusive é legal porque eu faço isso aqui na cidade, né? Então eu olho para as casas e falo, Senhor, que coisa incrível. O Senhor permitiu que a gente criasse uma cidade como essa e tal. E vou indo, vou contemplando, vou tentando fazer exatamente isso aqui, arte e contemplação. Quem dera se eu morasse numa região rural para fazer isso de forma mais bela, né? Para a gente concluir, em síntese, o currículo clássico, ou seja, capturado pelo menos, né, pelo paradigma PGMAFT, pela sigla, né, PGMAFT, revela ou demonstra uma hierarquia. E veja, hierarquia aqui tem que ser ressignificado, porque geralmente a palavra hierarquia tem aquela ideia de baixo para cima ou de cima para baixo, né, numa escada, né, numa escala, quer dizer, escada também, mas numa escala. Mas veja, é uma hierarquia onde cada arte dentro das artes liberais, contribui com um fim, né, que transcende ela própria. E essa palavra é uma palavra caríssima para o nosso tempo. O Richard Weaver, mais um autor que eu sugiro que vocês leiam, não sei se eu já mencionei ele aqui, deve ter mencionado, é muito difícil fazer qualquer coisa sem mencionar o Richard Weaver. Richard Weaver com certeza, é um dos 5 melhores livros que eu já li até hoje. Quem sabe aqui qual é o melhor livro que eu já li até hoje? Vocês deviam saber, vamos ver se vocês sabem. Vou esperar vocês responderem ou no chat ou no microfone. Quem sabe qual é o melhor livro que eu já li até hoje, que eu já falei aqui algumas vezes. Vou só pegar o link aqui para vocês do livro do. Aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do Richard Weaver, né? É esse aqui, ó. Ideias têm consequências. Nesse livro aqui, esse livro faz pelo menos duas coisas. Entre as várias coisas que ele faz, pelo menos duas estão certas. Ele faz o quê? Esse livro aqui, o Richard Weaver critica a modernidade e defende o transcendental. O que significa transcendental? Significa aquilo que ultrapassa o presente, ultrapassa o material. É o metafísico, né? Então, só voltando aqui no texto que eu estou seguindo, é, voltando aqui no texto que eu estou seguindo, é uma hierarquia onde cada aspecto, cada arte transcende ela própria. O livro que meu preferido não é o Ideias Têm Consequências, não. Acho que a Sami colocou aqui, não sei se foi por isso que ela colocou. Aqui está o link dele, inclusive. Meu livro preferido é A Vida Intelectual, do, do Sertilange, né? Mas, enfim, continuando. Piedade, ginástica, música, as 7 artes liberais, ou seja, a beleza é, eu ia falar apresentada, mas não é mais que apresentada, a beleza evidenciada, né, pelas artes liberais, tudo isso converge para quê? Para a filosofia e para a teologia, e aí sim a gente consegue, converge para a transcendência, para o maravilhamento, para o trabalho, para a adoração. Lembra dos 4 Ws? Né? A escola, então, essa frase eu vou ler daqui mesmo. Ó, a escola deixa de ser um centro de instrução para se tornar uma. Olha isso aqui, gente, não, sério. Eu vou fazer com vocês aqui, igual eu faço com os meus alunos adolescentes. Abre a câmera aí, mexe a mão assim. É um exercício para confirmar se você está me vendo. Abre a mão aí, ó. Abre a tela e mexe a mão assim, ó. Só para eu ver se. É mais para chamar atenção, isso. É só para chamar atenção, só para saber. Só para você falar assim, eu me lembro aquele dia que o professor falou isso, 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 foi aquela hora que ele mandou a gente mexer a mão. Olha essa frase. A escola, a Ânima, não é mais um centro de instrução, não é mais um centro educacional. Ela se torna olha só isso, uma comunidade de amigos em direção a um festival, a um banquete eterno, antecipando na terra e durante o processo de discipulado da escola a alegria da ceia do Cordeiro.
Tenho que repetir isso? É bom repetir, né? A Ânima deixa de ser um centro de instrução para se tornar uma comunidade de amigos. Amigos que amam Deus, que amam a si mesmos, que amam um ao outro, que amam o próximo, amigos que amam o conhecimento, amigos que tratam da sabedoria e do conhecimento constantemente e que estão em uma jornada em direção a um festival eterno, mas já agora participam do banquete, que é a antecipação da ceia do Cordeiro, que é o próprio Cristo na restauração, na volta na restauração. Gente, pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Só de ter ouvido essa frase, eu acho que vale tudo que vocês fizeram comigo até aqui, até agora. Né? Mais uma vez, vou ler aqui o último parágrafo, como eu geralmente faço. Ou seja, o livro se encerra, a obra se encerra, reafirmando que a educação cristã clássica não é um método. É claro que faz parte dela ser um método, né? As próprias artes liberais são instrumentos, mas é uma forma de vida, um estilo de vida e a transmissão fiel. Vou até mudar isso aqui no texto, que eu vou colocar um estilo de vida, um estilo de vida e a enculturação. Vou tirar a transmissão. Eu sei que essa palavra não existe, não, mas eu vou criar aqui. A enculturação fiel de uma herança sagrada. Essa palavra herança também é uma palavra muito bacana. Do legado, né? De um legado, vou até mudar para legado, ó, de um legado sagrado. Né? É o processo pelo qual o coração humano é afinado. Agora eu quero outra atenção de vocês. A mesma palavra afinado com a origem latina da palavra fim. E a palavra fim é fim mesmo. Não apenas em termos de objetivo, mas é também em termos de limite. O homem não tem total liberdade para fazer o que quiser, uma vez que ele confessa Jesus como Senhor. Ele passa a ser servo desse Senhor. Então, você afinar o coração é delimitar o fim. Não apenas o fim no sentido de propósito, mas delimitar o fim também do limite dele. Né? Por exemplo, os modernos dizem para a gente amar tudo e todos. Como assim? É para amar tudo e todos? A gente ama todos como alvos do amor de Cristo e a gente odeia o pecado que todo mundo comete, a gente odeia as ações que levam, por exemplo, ao desagrado do Senhor, né? Então a gente o nosso coração tem limite também, né? Ou seja, é o processo pelo qual o coração humano é afinado com a harmonia divina, conduzindo o aluno, o homem, pelo maravilhamento, pelo serviço, né, que é um dos dois Ws, wonder e work, ao que a antecipação plena na vida do Criador. Formar homens capazes de conhecer e amar o Senhor Jesus Cristo é a vocação última. E também a primeira, na verdade, a palavra última, que é uma palavra filosófica. A palavra última, do ponto de vista filosófico, significa tanto primeira, que se você olha para trás, recobrando tudo que aconteceu, é a última coisa, acaba sendo a primeira, né? Mas também ela é a última em termos de objetivo. Então, é a vocação última da verdadeira paideia, ou seja, da paideia Kyrio, da paideia do Senhor, nos chamando cada vez mais para dentro, para o alto e para a luz. Então, esse é o aspecto da teologia dentro desse programa chamado PGMAFT, dentro desse programa chamado Paradigma das Artes Liberais, o Paradigma PGMAFT. Muito bem, encerro aqui o vídeo, como normalmente a gente faz, e já deixo aí aberto para as perguntas. Vou encerrar aqui. Amanhã a gente vai eu vou mandar o vídeo só da conclusão, é um vídeo mais curto, mas também vocês têm liberdade para depois fazer perguntas à vontade.